Beleza, galera? Olha só, vocês já viram aí o vídeo de como identificar as funções orgânicas, as principais funções orgânicas, né? Tanto as oxigenadas quanto as nitrogenadas, beleza? É isso daí que vai aparecer para você numa prova, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha em nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Essa nomenclatura de compostos orgânicos, nos vestibulares que a gente mais gosta, que é Enem, Fuvest, Unicamp, Unesp, Unifesp, esses caras, eles não costumam cobrar nomenclatura de compostos orgânicos, né? E quando cobram, eles cobram de substâncias que estão aí no nosso dia a dia. Por exemplo, o álcool comum, o álcool de cozinha, né? O vinagre tem um composto ali que é um ácido carboxílico, qual é o nome desse cara? Às vezes eles pegam aí nomenclatura de algum hidrocarboneto, principalmente do principal componente da gasolina. Então, eles são mais específicos assim, né? Eles não dão uma cadeia X de qualquer jeito, sem ter uma aplicação daquela substância, simplesmente para você dar nome para ela, né? O que eles gostam de fazer é te dar uma cadeia gigante, não sei quantos átomos de carbono, vários grupos funcionais, para você identificar quais são as funções orgânicas presentes nesse composto. Ou te dá 2 ou 3 fórmulas, 4 fórmulas, não sei, de compostos diferentes, e pergunta, quais são as funções orgânicas, ou qual é a função orgânica comum a esses compostos, que existe, né? A função orgânica que existe em todos eles. Então é isso mais ou menos que eles gostam de trabalhar. Também falando da questão de propriedades físicas, né? Quem tem maior ponto de ebulição, aí você tem que ver, né, essa questão de ponto de ebulição aí. Se você tem uma molécula apolar, um hidrocarboneto, por exemplo, quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de ebulição, não é isso? Quanto menor o número de carbonos em um hidrocarboneto, menor o ponto de ebulição, né? Quanto maior o número de carbonos, maior vai ser a chance aí dessas moléculas interagirem, elas se agarram mais fortemente. Por isso que o ponto de ebulição é maior, né? Maior a superfície de contato. Quanto menor o número de carbonos, menor a superfície de contato, com isso menor o ponto de ebulição. Quando você tem cadeias aí, né? Que você tem que comparar que uma cadeia é polar e a outra é apolar, a cadeia polar tem sempre maior ponto de ebulição do que a cadeia apolar, por causa da ponte de hidrogênio principalmente, né? Ligações de hidrogênio fazem as substâncias ter um ponto de ebulição mais elevado aí, tá bom? Então isso daí vocês viram já em polaridade, forças intermoleculares, muitas vezes eles vão aplicar na nossa química orgânica. Então se aparecer um exercício desse lá no meio, dê uma revisadinha lá em forças intermoleculares, polaridade e tudo mais, que você vai sair muito bem. Eu vou passar aqui para vocês um esqueminha de nomenclatura para você conseguir resolver os exercícios aí de uma forma bem ágil, bem tranquila, tá bom? Sem passar por todas aquelas regras de nomenclatura, eu vou mostrar para vocês aqui o que importa da nomenclatura, tá? Como eu falei, esses caras aí, os vestibulares atualmente, eles gostam de perguntar nomenclatura de substâncias que são comuns no nosso dia a dia. Então a gente não precisa saber dar um nome para qualquer composto orgânico, porque eles estão deixando de lado essa cobrança, tá? Então, por exemplo, prefixo, infixo e sufixo, isso daqui é o nome da cadeia principal, tá bem? Ó? Então, prefixo, infixo, sufixo. O que é o prefixo? É o número de carbonos da cadeia principal. Então, você tem que determinar quem é a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? Aquela que apresenta maior número de carbonos em série, ou seja, você sai de uma extremidade e chega até a outra, você tem que sair de uma extremidade e chegar a uma outra extremidade. Então, o número de carbonos que tem em série ali, né? Quantos carbonos eu tenho dessa extremidade até essa? Mas tem lá 4, 5, 6, aí você tem um prefixo para isso, né? Que é o número de carbonos da cadeia principal, que é o seu prefixo. Os grupos funcionais, por exemplo, se for um álcool, tem a hidroxila tem que estar ali ligada a um dos carbonos da cadeia principal. Então a cadeia principal engloba o maior número de carbonos e os grupos funcionais, seja a hidroxila do álcool, seja a carbonila de uma acetona de um aldeído, tem que estar inseridas nessa cadeia principal, tá bom? Tem aí as insaturações, então se você tem um caminho, né? Você tem uma cadeia carbônica, ela tem ramificações, né? Você tem que procurar o caminho, né? Onde você englobe o maior número de carbonos, os grupos funcionais e as insaturações também. Então, por exemplo, se você sai daqui e chega aqui numa linha reta e tem tudo isso, né? Maior número de carbonos, grupos funcionais e insaturações, essa é a cadeia principal. Se você tiver uma outra possibilidade de virar essa cadeia, que não tiver um desses caras aqui, essa não é a cadeia principal. Então você tem que englobar tudo isso. E além de tudo isso, o maior número de ramificações, né? Se você já obedeceu isso, já obedeceu isso, já obedeceu isso, e mesmo assim você está em dúvida em duas possibilidades, em uma cadeia que é linear ou em uma cadeia onde você tem um desvio, que seria uma ramificação,
olhe qual dessas possibilidades gera um maior número de ramificações. Se a linear gerou um maior número de ramificações, essa vai ser a principal, né? Porque você seguiu tudo isso daqui. Então, ela obedeceu isso e agora isso. Tá bom? Então, cadeia principal tem que ter essas características aí. Então, cadeia principal, você tem o prefixo, que é o número de carbonos em série, de uma extremidade até a outra, né? Lembrando de colocar tudo isso aí para essa cadeia principal. O infixo, que é a ligação entre carbonos. Ah, entre carbonos só existe ligação simples. Ah, peraí, tem dois carbonos ali que entre eles existe uma ligação dupla. Opa, tem outro carbono ali que entre eles existe uma ligação tripla, né? Então, com isso, você dá o seu infixo. Existe aí uma palavrinha, né? Na verdade, aí um símbolozinho para você falar sobre o infixo. E o sufixo é a função orgânica. Ah, ele é hidrocarboneto? Tem uma terminação. Ah, ele é álcool? Tem uma outra terminação. Ah, é aldeído? Tem outra terminação. Beleza? Tranquilão? Muito bom? Aqui, ó. Quando você fala sobre posição e nome das ramificações, é quando você já achou a cadeia principal, que obedece tudo isso daqui. Cadeia principal, maior número de carbonos e tudo mais, né? Então você achou a cadeia principal. Aquelas menores partes que estão penduradas ali na cadeia principal, claro, se forem carbonos pendurados, aquilo são as ramificações, né? Então você tem um monte de carboninho aqui, aí ficou um carboninho para cá, dois carboninhos para cá, para fora dessa cadeia principal, né? Isso é uma ramificação, tá bom? Esses caras aí pendurados na cadeia principal, eles geram carbonos terciários e quaternários. Então, essas menores partes, esses raminhos aí, são chamados de ramificações. É como se você tivesse um varal, né, amarrado na parede, bonitinho, e aí você pendura uma roupinha ali no meio, né? A roupinha é a menor parte, né? Você tem um varal bem compridão, saindo de um lado para o outro, você colocou, sei lá, uma meia ali. Essa meia que está pendurada ali seria uma ramificação, mais ou menos isso que você pode pensar. Então você tem a cadeia principal, maior número de carbonos, beleza, que seria o varalzinho. O que tiver para fora dela pendurado, que são cadeias menores, são as ramificações. Se você tiver isso, né, você tem que colocar a posição e o nome dessa ramificação. Como assim a posição? Numérica, né? Para você numerar a cadeia principal, você inicia a numeração pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Se não tiver grupo funcional, você vai iniciar a numeração da cadeia principal pela extremidade mais próxima da insaturação. Se não tiver insaturação, você começa a numeração da cadeia pela extremidade mais próxima da ramificação, né, da primeira ramificação ali. Se não tiver nenhum desses três, você vai numerar a cadeia de qualquer lado. Por exemplo, se for um hidrocarboneto normal, saturado, qualquer um dos lados que você começar a numeração dá certo, porque você não tem prioridades ali. Então, prioridades. Olhou a cadeia principal, dessa extremidade, está mais próximo do grupo funcional, você começa ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, da extremidade. Não do carbono que tem o grupo funcional, da extremidade sempre. Não tem o grupo funcional, mas eu tenho insaturação, tá? Então não tenho hidroxilo, não tenho nada, é um hidrocarboneto. Aí você olha, daqui até aqui, a cadeia. Dessa extremidade aqui, tem uma insaturação no carbono 3. Então você começa a numeração lá da extremidade. 1, 2, 3 e numera até o final. Não tenho insaturação. O que você faz? Começa a numeração pela extremidade mais próxima de uma ramificação. Então, dessa extremidade aqui, ó, você tem uma ramificação que está próximo dela. Então, você começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até o final da cadeia. E aí, onde estiver cada um desses caras, você identifica através do número. Sempre, né, buscando os menores números. Então, a dupla ligação, por exemplo, ou a tripla, ela vai estar entre dois carbonos. Você pega o carbono de menor numeração para identificar. Por exemplo, ela está entre o carbono 2 e 3. Você vai identificar ali como 2. Como a gente está falando de ramificação, fica mais fácil aí da gente conseguir escrever isso daqui. Beleza? Coisa linda? Muito bom? Vamos dar uma olhadinha em como que funcionam os prefixos, os infixos, os sufixos e na sequência vamos dar exemplo aí para você da nomenclatura de cadeias que aparecerem à sua frente. Olha só que belezinha! Aqui nós temos os principais prefixos, que indicam o número de carbonos, os principais infixos, que indicam a ligação entre carbonos aí, e os sufixos de algumas funções orgânicas, né? Que são as mais comuns de aparecerem aí, principalmente no nosso dia a dia, que eles nos pedem aí as nomenclaturas. Show? Quando a gente fala de prefixo, né? Prefixo é número de carbonos. Por exemplo, se você tem ali um hidrocarboneto,
né, ou um composto que tem apenas um carbono, o prefixo dele é met. Aí o exemplo do CH4, que é um hidrocarboneto de apenas um carbono, que é o nosso gás natural, né? Ele começa com met, né? Ele chama metano, então met de um carbono só. Se a cadeia tiver 2 carbonos, et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Aí a partir daqui começam aí, né, alguns prefixos que são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o Brasil é pentacampeão mundial, né? Penta, 5, né? Então 5 carbonos, pente, 6 carbonos, hex, 7 carbonos, hept, né? 8, oct, 9, non, 10, dec, né? Tipo decacampeão, né? 10 vezes campeão. Aí a partir daqui tem um dec, que é 11, dodec, que é 12, né? Mas isso daí realmente não aparece aí com frequência para nós, tá? Inclusive para a gente dar nomenclatura. Quando a gente fala de infixos, quando você tem apenas ligação simples entre carbonos, né? Um tracinho, entre os carbonos ali, todos os carbonos ali só tem apenas ligações simples entre si. Então, o infixo é um. Quando você tem uma ligação dupla entre carbonos, então você tem 2 carboninhos ali que tem 2 tracinhos entre eles, o infixo vai ser em. Quando você tem uma tripla entre carbonos da cadeia, o infixo vai ser in. Se você tiver lá 2 duplas entre carbonos, você vai ter o di-em, né? Porque dupla é em, se eu tenho 2 duplas, di de 2, em de dupla, tá bom? Tranquilão? Na boa? Gostosinho? Muito bom. Então, isso daqui a gente tem que memorizar, não tem que fazer. Sufixos. Sufixos é para a função orgânica, as principais e mais comuns funções orgânicas que aparecem aí, tá? Hidrocarbonetos, você termina com o, né? Então, se você só tem carbono e hidrogênio, ó, hidrogênio e carbono apenas na cadeia, hidrocarboneto, só isso, você não tem mais nenhum outro elemento ali, só tem carbono e hidrogênio. Terminação o, beleza, então prefixo, número de carbonos, infixo, ligação entre carbonos e a terminação o. Quando você tem álcool, terminação ol, tá bom? E aí você tem o que? Carbono saturado com a hidroxila ligada nele. Isso é o que identifica um álcool, tá? Então aqui pode ser CH3OH ou pode ser H2CH3OH, que isso daí seria o etanol. Então a gente vai ver os nomes desses caras aí. Aldeído. Aldeído você tem na extremidade, né? O grupo funcional que chama carbonila, que é o COOH na extremidade, qualquer uma, seja a extremidade da direita, seja a extremidade da esquerda, qualquer extremidade aí, você tendo a carbonila, que é COOH, né? Vou até refazer aquela duplazinha ali para você ver, bem definidinha aqui assim, ó, dupla OH, né? Então você tem COOH, isso diz respeito a um aldeído, terminação al, então número de carbonos, ligação de carbonos e a terminação al de aldeído. Cetona, você tem um grupo funcional semelhante, só que essa carbonila, que é o COO, ela vai estar entre carbonos. Esse R significa radical orgânico. Esse cara pode ser só um carbono, né? CH3, ou pode ser CH2, CH3. Aqui pode ser também uma quantidade de carbonos aí, independe. O que importa é você ver que é COO entre carboninhos aí. COO entre carboninhos, você tem a função cetona. E ácido carboxílico, terminação oico, né? Então, por isso você vê lá, ácido etanóico, propanóico, né? É quando você tem o COOH na extremidade, né? Reparem que isso é diferente disso, né? Porque é COO entre carbonos. COOH é diferente de COOH, porque o COOH é aldeído, né? Ó, aldeído. Ácido carboxílico, 2 oxigênios, né? Carboxílico, então COOH, né? Carboxílico, são 2 oxigênios. Aldeído, 1 oxigênio só. Então aldeído, COOH, tem 1 oxigênio. Carboxílico, 2 oxigênios, COOH na extremidade. Tá bom? Belezura? Coisa linda? Muito bom? Show de bola. Vamos dar exemplo de nomenclatura. Antes da gente seguir aí para os exemplos, né, de compostos orgânicos para darmos a nomenclatura, lembra que a gente falou no início da nomenclatura, posição e nome das ramificações? Isso daí acontece quando você tem uma cadeia que apresenta radical fora dela, né? Você apresenta carbonos para fora dela, e aí que são aquelas estruturas menores penduradas, como se você tivesse ali um varal, naquele varal você tivesse algo pendurado nele ali, que seria as ramificações.
Então, cadeia principal, maior número de carbonos em série, apresenta os grupos funcionais, se for, né, um álcool, um aldeído, você vai ter lá o OH ou o C dupla O, alguma coisa assim. Apresenta as insaturações, tem que estar dentro dessa cadeia principal e apresenta também as ramificações, não é isso? Isso é uma substância orgânica, né, completa. Muito bom. Quando você olha, por exemplo, esse composto, né, primeira coisa, identificar a cadeia principal, com os critérios que acabamos de citar, maior número de carbonos, etc. Então você tem alguns caminhos que você pode percorrer. Por exemplo, se você começar daqui, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer essa curva, você tem 6 carbonos. Será que ela é a cadeia principal? Não sei. Vamos testar a cadeia linear reta? Vamos. Você vem e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Já tem mais carbonos do que se eu fizesse a curva. Consequentemente, essa cadeia linear está ganhando, por enquanto ela é a cadeia principal. Vamos tentar outra situação? Começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 carbonos. Então, reparem. Quando eu venho daqui, eu tenho 6. Quando eu venho daqui e subo, eu tenho 7. Só que quando eu venho lá daquela extremidade e chego até essa outra extremidade, eu tenho 8 carbonos. Com isso, a maior cadeia que eu tenho vai ser aquela que sai daqui e chega até aqui. Achei minha cadeia principal. Beleza? Tudo que está pendurado naquela cadeia principal é chamado de ramificação, né? São os radicais ali pendurados. Então, por exemplo, quando eu saio daqui e venho direto para cá, olha o que fica ali para fora. Ó. Vamos deixar a cadeia principal de azulzinho. Ó. Ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha que beleza. Lindo demais? Lindo demais. Olha o que eu tenho para fora dela. Certo? Então, a cadeia principal, maior número de carbonos em série, sai de uma extremidade e chega até outra. Olha o que eu tenho pendurado nela ali. O que você tem pendurado nela? Ó, quantos carbonos existem ali para fora dessa cadeia principal? Ó, ligação, um carboninho aqui, outro carboninho aqui. Então, você tem aqui, ó, o que a gente chama de ramificação. A gente tem aqui o que a gente chama de radical orgânico ali, né? É o que está pendurado. Lembre-se que o radical, né, que essa ramificação, quando a gente começou a nomenclatura ali, ele fala que é a menor parte, né? São as menores partes, realmente. Então, está pendurado na cadeia principal. Qual que é o nome desse cara? O nome desse cara vai ser o prefixo para o número de carbonos. Ele tem 2 carbonos, né? Então, o prefixo para 2 carbonos é et, beleza? E aí a terminação il, que a terminação il é para qualquer ramificação, né? Terminação il. Então, olha só, CH3, CH2, etil, que é o que você tem aqui, ó. Você vai ter CH3, CH2 ligado na cadeia principal, né? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, esse está fazendo uma ligação só, precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2 ligações, vai precisar de 2 hidrogênios. Então, você tem o CH3 e CH2, que é o etil. Com isso, você tem que identificar a posição, lembra? Posição e nome da ramificação. Você tem que identificar a posição dela na cadeia principal, né? Como que a gente começa numerando? A gente começa numerando de alguma das extremidades. Com qual prioridade? Lembre que a gente colocou aqui. Prioridade começa pela extremidade mais próxima de um grupo funcional, que seria o OH de um álcool, o dupla O de um aldeído ou de uma cetona, o C dupla OH de um ácido carboxílico. Não tenho nada, só tenho um hidrocarboneto. Com isso, não tem grupo funcional. Na sequência, eu vou procurar a extremidade mais próxima de uma insaturação, que é uma dupla ou uma tripla. Não tenho insaturação também. E aí eu parto para a última prioridade, que é começar a numeração pela extremidade mais próxima de uma ramificação, que eu tenho uma ramificação. Então você vai testar qual a extremidade mais próxima dessa ramificação. Vamos ver? Começando da esquerda, você tem aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Então esse cara, se eu começasse a numeração desse lado aqui, ele teria a numeração 4, né? Só que aí você continuaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Começando a numerar pela extremidade esquerda, esse cara está na posição 4. Se eu começasse a numeração a partir da extremidade direita, vamos ver que posição ele está? 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5, 6, 7, 8. Então, o etil, se eu começasse a numeração daqui, ele estaria na posição 5. Começando daqui, ele está na posição 4. Com isso, você começa pela extremidade onde ele tem menor numeração. Você busca sempre a menor numeração. Então, você começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Olha que belezinha. 8 carboninhos. Maravilha. O que nós temos no carbono 4? No carbono 4 você tem um etil. Você vem e faz assim. 4 etil. Olha só. Posição e nome da ramificação. Correto? Correto. Quantos carbonos eu tenho? 8. Qual que é o prefixo para 8 carbonos? Oct. Oct. Olha que beleza. Entre os carbonos aqui da minha cadeia principal, só tenho ligação simples. Qual que é o infixo para ligação simples? Só ligação simples, olha que belezinha. E como ele é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, terminação para hidrocarboneto é a terminação O. Certo? Então esses são os principais radicais, as principais ramificações que podem aparecer. Se tem apenas um carbono, metil. Se tem 2 carbonos, como é o caso desse aqui, etil. Se tem 3 carbonos e está ligado pelo carbono da ponta, ele é chamado de N-propil. Beleza? N-propil é ligado pelo carbono da ponta. É como se você tivesse isso daqui, ó. Como se você tivesse isso daqui, ó. Imagina que esse carboninho aqui, vou mudar o nomezinho dele aqui agora, né? Que não vai ser esse composto. Imagina que você tem esse cara aqui, ó, pendurado na cadeia. Repare, ó. Pá, né, ó. 3 carbonos, ó. 1, 2, 3 carbonos. Está ligado pelo carbono da ponta, ó. Carboninho da ponta. Esse aqui, ó, CH2. Então, 1, 2, 3, CH2, CH2, CH3. É o N-propil. Beleza. E se ele tivesse ligado assim, ó. Se ele tivesse ligado, em vez de assim, ligado pelo carbono do meio, ó. Pelo CH do meio, ó. CH, aí de um lado CH3 e do outro CH3, ó. 1, 2, 3 carbonos ligados pelo meio. Esse cara ia ser chamado isopropil. Isopropil, que ele estaria ligado pelo meio, teria um CH3 de um lado e um CH3 do outro. Que beleza. Se você tem ali, ó, 4 carboninhos ligados e ele está ligado pelo carbono da ponta, né? Ligadinho pelo carbono da ponta. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 carboninhos. Olha que bonitinho. 1, 2, 3, 4, ligado na cadeia principal. N-butil. Se ele tivesse ligado pelo carboninho secundário, ó, imagina que você tem isso, aí você tem um outro carbono para cá. Quantos carboninhos? 1, 2, 3, 4. Está ligado por um carbono aqui, ó, que ele é secundário. Por quê? Ele se liga a 1, 2 carbonos. Ele é secundário. Ah, mas quando ele se ligou na cadeia principal, ele se tornou um carbono terciário, porque esse carbono está ligado a 1, 2, 3. Mas eu vou analisar apenas ele aqui, ó. Apenas ele sozinho. Esse carbono aqui é secundário, está ligado a 1, 2. Por isso que ele é chamado de sec-butil. Ah, qual que é a outra possibilidade ali, ó, que também aparece? O outro cara que também aparece é quando você tem esse cara ligado pelo carboninho central ali, ó. Ó, você vai ter esse carboninho que está ligado a 1, 2, 3 outros carboninhos. Olha que beleza. Qual é o nome desse cara? Terc-butil, ó. Ele está ligado pelo carbono do meio, que é esse aqui, ligado a um CH3, ligado a outro CH3, ligado a outro CH3. Esse cara é chamado de terc-butil. Beleza? E se você encontrou essa cadeia principal e nela está pendurado, né, um benzeno, você tem ali pendurado naquela cadeia um benzenozinho aqui assim, ó. Pá, pá, o anel aromático. Ó o anel aromático ali, ó, naquela cadeia. Essa cadeia é batizada como cadeia aromática na classificação. A classificação dela é uma cadeia aromática. Mas você tem o benzeno pendurado ali, só que aqui você tem maior número de carbonos e aí você tem mais ramificações aqui. Então a cadeia principal tem um benzeno pendurado, um benzeno ligado nela. Quando você tem um benzeno ligado nessa cadeia principal, esse cara aqui é chamado de fenil, tá bom? Então você tem uma ramificação aqui no carbono 4, que nesse caso aqui nós colocamos o nosso amigo terc-butil, e aí você tem um benzeno aqui ligado no carbono 6. Qual que seria a nomenclatura? Ó? Esse cara se chama fenil, esse cara se chama terc-butil. Só que nós vamos pegar o B para a ordem alfabética. Então, terc-butil, fenil. Qual que é o nome desse cara? Em ordem alfabética você vem e faz assim, ó. 4 terc-butil. Que beleza.
tracinho 6, fenil, tracinho, quantos carbonos eu tenho? 8, oct, ligação entre carbono simples, e a terminação de hidrocarboneto O. Meu, muito difícil ficar pedindo esse tipo de nomenclatura, né? Vocês vão ver, pode procurar até exercícios novos, tá? Não exercícios antigos. Mas exercícios novos, eles buscam aí umas nomenclaturas de umas substâncias aí mais corriqueiras no nosso dia a dia, tá? Beleza? Isso daí vai deixar um pouquinho mais restrito esses nomes. Vamos dar exemplos agora? Bora. Olha só, turma, alguns compostos aí que são comuns e podem aparecer na nossa química orgânica aí, né? Alguns deles podem aparecer aí quando a gente for estudar reações orgânicas, tá bom? E aí nós temos alguns aí que são no nosso dia a dia. Por exemplo, CH4 é o metano, né? Por que metano? Porque quando você pensa aqui, ó, quantos carbonos temos? Nós temos um carbono, prefixo met, não tem como ter ligação dupla entre carbonos, porque é um carbono só, infixo an, de ligação simples, e a terminação o. Esse cara aqui é o nosso amigo mais presente no gás natural, né? Na verdade é o metano, o etano, tá? Metano e etano são os mais presentes no gás natural, que é o gás ali que é derivado da decomposição orgânica, né? Então esse cara aqui é o principal representante, o metano, gás natural, né? Na biologia vocês devem ter ouvido falar aí que o metano é gerado pela digestão, processo de digestão aí das vacas, né? Que elas geram muito metano, e o metano é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa também, tá? Então, gás natural chamado de metano aí, beleza? Vizinho dele, temos um hidrocarboneto, também, você só vê ligações simples, né? Um tracinho só é ligação simples, onde você tem carbono, 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 né? A gente completa os carbonos com os hidrogênios, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 3, aqui tenho 2, aqui 1, aqui 3 e aqui 3, né? Completei aí a minha cadeia. Quando você olha aqui, você tem que achar a cadeia principal, que é aquela que tem maior número de carbonos em série, você tem que sair de uma extremidade e chegar em outra, né? Então quando você olha, 1, 2, 3 não pode ser, 1, 2, 3 não pode ser, 1, 2, 3, 4, 5 pode ser, 1, 2, 3, 4, 5 pode ser, vindo direto ou virando dá no mesmo, né? Se eu venho direto, fico com CH3, CH3, CH3 para fora. Se eu faço a curva, fico com CH3, CH3, CH3 para fora. Pegue a cadeia mais linear possível, que é mais fácil, ó. Essa aqui, então, que vem ali do início e chega até ali ao final. Tudo que está para fora dela, né, as menores partes para fora dela são ramificações. Onde eu tenho ramificação? Tem uma aqui e tenho uma aqui. Correto? Beleza. Qual que é o nome dessa ramificação que está pendurada, dessa ramificação que está pendurada e dessa ramificação que está pendurada? Todas elas são apenas um carbono para fora. Então você tem um metil aqui, você tem outro metil aqui e você tem outro metil aqui. Todos são metil. Você fala, mas são 3. Eu não posso chamar de propil? Não, porque eles estão separados. Tá? Propil tinha que ser os 3 juntinhos. Metil, metil, metil. O que eu tenho que fazer? Numerar a cadeia. Começa a numeração da esquerda ou da direita? Se você vier da esquerda, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 você já tem 2 ramificações. Se você vier da direita, carbono 1, carbono 2, você vai ter apenas uma ramificação. Então começa pela esquerda, porque você já dá menor numeração para 2 ramificações. Então você vai ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Beleza? Bora lá? Bora! Então a gente vai colocar aqui, ó, posição e nome das ramificações, ó. 2, né, metil no 2, outro metil no 2, 2,2. Outro metil no carbono 4, 4. Então, ó, tenho 2 metil aqui, 2,2. Tenho um metil aqui, 4. São 3 metils, não são, ó, 1, 2, 3. Você vem e coloca trimetil. Que legal! E aí o nome da cadeia principal que tem 5 carbonos. Cadeia principal com 5 carbonos, você vem e põe pente. Apenas ligação simples entre carbonos, só an, e a terminação de hidrocarboneto, que é a terminação O. 2,2
2,2,4 trimetilpentano. Esse cara aqui é também conhecido como isoctano. O isoctano é o principal componente da gasolina, beleza? Isoctano, 2,2,4 trimetilpentano. Isoctano, também chamado aí de o principal componente da gasolina. Show? Olha esse daqui, ó. Quantos carboninhos? 1, 2, 3, 4 carboninhos. Que bonito! Você tem aqui, ó, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Não tem necessidade de fazer numeração. Por que eu não tenho necessidade de fazer numeração? Porque a cadeia não tem insaturação, não tem grupo funcional, não tem nada. Então você vem e coloca aqui, ó, 4 carbonos, but. Ligação entre carbonos, simples, terminação O. Butano está presente no gás de cozinha, ele está presente no GLP, gás de cozinha, tá bom? Tanto o butano quanto o propano, GLP, né, que a gente chama, que é o gás liquefeito do petróleo. Esse cara está no botijão de gás lá, tá bom? Ele e o propano, que é o hidrocarboneto que tem 3 carbonos. Esse daqui, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. O que eles têm em comum? 4 carbonos e uma dupla. Só que esse daqui tem uma dupla aqui no início e esse tem uma dupla aqui no meio. Claro, esses caras têm os hidrogênios, mas vamos ganhar tempo aqui. Muito bom. Esse cara que tem a dupla aqui, numeração da cadeia. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Como que vai ficar o nome? 4 carbonos, prefixo but. Temos o que? Uma dupla ligação entre carbonos 1 e 2. Você tem uma dupla ligação entre carbonos 1 e 2, você vem aqui e faz um tracinho. O que? É a dupla. Então você põe em. Beleza? Então você coloca aqui, ó, entre 1 e 2, menor numeração é 1. But 1 em. E a terminação de hidrocarboneto? Terminação O. Então, ó, but, que são 4 carbonos, 1 em posição e nome da dupla, e o O, que é hidrocarboneto. Claro, completar com hidrogênio, né, sempre. Por que a gente completa com hidrogênio? Porque às vezes o cara pede para você qual que é a fórmula molecular. Quando ele pede a fórmula molecular, é só você contar. Você coloca todos os carbonos e hidrogênios, conta todo mundo, tá bom? Fácil, bonitinho. Aqui, 3 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui, 1 hidrogênio aqui, 3 hidrogênios aqui. Numeração, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lindo demais. Tem uma dupla entre o carbono 2 e 3. Pego a menor numeração, que é a numeração 2. Então você vem lá e faz but, coisa linda. Entre o carbono 2 e 3, você tem ali a dupla ligação. Você vem e faz 2 em. E a terminação de hidrocarboneto, terminação O. But 2-eno é o nome desse composto. Então repare, but 1-eno, but 2-eno. Por que eu coloquei esses caras para você? Você vai falar assim, ele aparece muito no nosso dia a dia? Ele vai aparecer para a gente quando formos falar aí sobre isomeria, né? Ele vai aparecer quando formos falar aí sobre reações orgânicas, oxidação, hidratação. Então isso daqui é bem importante a gente conhecer o but 1-eno e o but 2-eno. Nós não damos ponto sem nó. Tudo que a gente faz vai estar amarrado com alguma coisa aí. Olha esse cara aqui, ó, carbonos. Carbono, 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 carbono. Olha que belezinha. Muito bom. Completa com hidrogênio. 3 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui, 1 hidrogênio aqui, 1 hidrogênio aqui, 3 aqui, 3 aqui. Lembre-se que o número de hidrogênios que você coloca é para completar as ligações que estão faltando para o nosso amigo carboninho. Show? Aí você tem aqui, ó, numeração. Vou começar da esquerda ou da direita? Pela esquerda você tem a insaturação, ó. Né, ó? 1, 2. A insaturação já está entre o carbono 2 e 3, você pega a numeração 2. Se eu começo por lá, eu tenho a ramificação daquele lado. Então você tem que fazer 1, 2. Ramificação no carbono 2. Só que a insaturação tem prioridade. No começo do nosso vídeo, você olhava aqui, prioridade. Grupos funcionais, insaturação e por último ramificação, correto? Então eu vou começar a numeração por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dou o menor número possível para a insaturação. Insaturação ganha de ramificação.
Então você vem aqui e coloca. Temos a ramificação aqui? Temos, ó. Qual é o nome dessa ramificação? Metil. Primeira coisa que a gente coloca, posição e nome da ramificação. Está no carbono 4. 4-metil. Que beleza! Depois do 4-metil, o que a gente faz? Quantos carbonos nós temos? 5 carbonos? Põe a cadeia principal aqui, ó. Pente. Então, o início do nome, posição e nome da ramificação. Depois, cadeia principal, pente. Entre os carbonos 2 e 3, o que a gente tem? Uma dupla, né? Ó, a gente pega a menor numeração, que é o 2. Então, você vem aqui e põe 2 em... e a terminação de hidrocarboneto O. Agora nós não temos mais hidrocarboneto. Agora nós temos 3 compostos aí que gostam de aparecer em provas para nós. Olha esse aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos. Completa com hidrogênio. 3 hidrogêniozinhos aqui, 2 hidrogêniozinhos aqui. CH3, CH2, CH3, CH2. 2 carbonos e o OH. Que função orgânica que é essa? Essa é a função orgânica álcool, né? OH ligado em carbono saturado, que é um carbono que faz 4 ligações simples. Como que a gente dá o nome disso? Mesma coisa, prefixo. 2 carbonos, et. Beleza, ligação entre carbonos, simples. OH, álcool, terminação ol. Esse álcool também é chamado de álcool etílico. Álcool etílico, certo? Se aparecer álcool etílico para você, você já lembra do etanol. Álcool etílico é o nosso amigo etanol. Então, guardem isso. Álcool etílico, etanol, é esse cara aí, beleza? Então, o etanol é o álcool comum, é o álcool etílico, é o cara que está presente em toda a bebida alcoólica, é o cara que é utilizado para abastecer o seu carro, é o cara que é utilizado como produto de limpeza. Esse indivíduo aqui é lindo, bonito, maravilhoso. Show? Etanol, álcool etílico, jamais esqueçam aí. Et, 2 carboninhos. Etílico, etanol. Esse cara aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2 carboninhos. Que lindo, que maravilhoso, que fofo. Você vai ter aqui assim, ó, 3 hidrogênios aqui, nenhum aqui, porque tem uma dupla e 2 simples, já era. C dupla O, OH, na extremidade. Carboxílico, carboxílico. 2 oxigênios, né? C dupla O, OH, na extremidade. Isso aqui é chamado carboxila. C dupla O, OH, na extremidade. Nome desse cara, você vem e escreve ácido, né? Ácido. Quantos carbonos são? 2? Ligação simples entre carbonos, ó. Entre carbonos a ligação simples. Não importa essa dupla com oxigênio. Se entre carbonos é simples, é ligação simples entre carbonos. E quando você tem C dupla OH, que é um ácido carboxílico, terminação oico. Nome desse cara também que aparece para nós. Ácido acético. Importante o ácido acético também pra gente. Olha esse. 1, 2, 3 carboninhos. No carbono central, o que você tem? Você tem um dupla O. C dupla O. R e R, né? Que são radicais orgânicos. C dupla O. E carbonos ao lado dele, né? Que são aqueles R's que a gente acabou de ver. Então aqui, ó, radical orgânico CH3, radical orgânico CH3. O C dupla O no meio desses caras. Isso é chamado cetona. Qual que é o nome da cetona? Mesma coisa. Quantos carbonos são? 3? 3, prop. Você vem aqui, prop. Ligação entre carbonos. Ó, entre esses carbonos é simples, entre os carbonos é simples. Tem a dupla do carbono com O, não importa. O infixo é a ligação entre carbonos. Ligação simples? Beleza. Cetona. Cetona, terminação ona. Beleza. Quem que é esse composto? Esse composto aqui a turma adora utilizar para retirar esmalte. Essa daqui é a nossa amiga acetona. Beleza?
também é muito comum de aparecer nas provas. Existem várias substâncias a mais aí que aparecem nas provas, mas a gente vai determiná-las a partir dos exercícios, beleza? Temos aí uns exemplos bem bacana de substâncias comuns que nós vamos trabalhar aí até o final do ano na orgânica. E aí nós vamos fazer vários exercicinhos para a gente conseguir estudar bem isso daqui. Beijo para vocês, a gente se vê na aula.